Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No programa de hoje eu gostaria de colocar para vocês uma breve reflexão para que você viva esse tempo de Quaresma. A igreja ela tem toda uma pedagogia de santidade. Portanto, não é simplesmente um tempo em que o padre se veste de roxo e pronto e acabou. E você só vai lembrar que é Quaresma quando está na igreja. Não, nós entramos num tempo sagrado, um tempo diferente, um tempo com uma densidade diferente. Veja só, é aquilo que nós chamamos de Kairos. Por quê? Porque existem tempos diferentes. Assim como, por exemplo, existe um espaço santificado. Quando você entra dentro de uma igreja, não é? Você não está na sala da sua casa. Você está num espaço onde você está mais aberto para a ação da graça, não é verdade? Então, por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos disso. Nós precisamos distinguir o profano e o sagrado. Então, quando a gente reserva um espaço e consagra este espaço a Deus, aquele espaço, ele é um lugar onde nós espiritualmente nos abrimos mais. Isso que é muito interessante com relação ao nosso ser de sermos humanos e não sermos anjos. Os anjos não têm essa mesma realidade que nós, por quê? Porque eles não têm corpo. Nós não, nós temos corpo, nós temos a nossa forma de viver com o espaço e com o tempo. Então, assim como você tem um espaço sagrado onde você entra, você tem também um tempo sagrado, um tempo de uma densidade espiritual diferente, em que você se abre mais para a ação de Deus. É claro que Deus age o ano inteiro e Deus está presente em todos os lugares, mas se você tem um espaço sagrado, ali você se abre mais para essa presença, e se você tem um tempo sagrado, você se abre mais nesse tempo. E a Quaresma é um tempo sagrado. Em grego, acho que muita gente já ouviu essa distinção, existem duas palavras para dizer tempo. Uma é cronos, né? Ou seja, é o tempo cronométrico, é um tempo matematicamente igual. Mas existe o kairos, e o kairos é o tempo com uma densidade diferente. É o que nós diríamos, por exemplo, quando você tem uma fruta que está madura, né? Vamos supor, você vê lá uns pés de manga e você vê que não há nenhuma fruta pendurada, nós não estamos no kairos da manga. Mas quando de repente os frutos começam a surgir e você vê aqueles frutinhos um pouco verdes, mirrados, você fica esperando o kairos, aquilo já vai anunciando. De repente, quando os frutos estão maduros no pé, você diz então, é tempo de manga. Ou seja, é tempo, essa palavra tempo significa algo diferente de 365 dias no ano. Não, é uma estação, é um tempo especial. Então, a Quaresma é um tempo, é um kairos, é um tempo sagrado no qual nós iremos entrar. Então, eu gostaria que com esse programa, preparar você. É claro, o mundo não está nem aí para isso, o mundo está vivendo aí o carnaval, né, maluquice, etc. Tudo bem. Né? Tudo mal, mas tudo bem. Deixa para lá. Mas você não. Você é cristão católico. Então, agora você precisa já começar a pensar os seus propósitos quaresmais, porque neste tempo nós queremos nos unir ao mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a forma de nós todos usamos vivermos intensamente o mistério pascal, através desses dois tempos sagrados que estão colocados pela Igreja ao redor do Tríduo Pascal, né? O centro do ano litúrgico é a Páscoa do Senhor, com o Tríduo, ou seja, os 3 dias. Quais são os 3 dias? Quinta à noite começa e a sexta é o primeiro dia.
sexta-noite e sábado, segundo dia. Sábado à noite e domingo, terceiro dia. Esse é o tríduo pascal, paixão na sexta, ressurreição no domingo. Este é o centro do ano litúrgico. Em um extremo do tríduo nós temos a paixão, como se a gente pegasse a paixão de Cristo e estendesse durante todo o tempo da quaresma. No outro extremo do tríduo nós temos a Páscoa, e nós pegamos essa Páscoa e estendemos pelos 50 dias do ano pascal, uma espécie de grande borboleta, digamos assim, né? Com esse núcleo no tríduo pascal, essas duas asas, esses dois kairós, esses dois tempos em que nós estamos entrando. Então é importante já iniciarmos a quaresma, tendo em vista a paixão do Senhor, tendo em vista o fato de que nós, com a nossa oração, nosso jejum e a nossa esmola, nós nos unimos a essa realidade da paixão. Mas por que é necessário, não é, esse tempo de paixão? Por que é que Deus, quando nos salvou, Ele não poderia nos salvar de uma outra maneira? Bom, o fato é o seguinte, nós, com o pecado original, nós estamos marcados pelo egoísmo. Então, este homem velho que está dentro de nós, ele precisa morrer. É necessário, então, que algo morra em nós para nascer o homem novo, para que nós estejamos na estatura de Cristo Jesus. Então, algo precisa morrer para que algo nasça. Essa é a dinâmica, né, de morte e ressurreição. Bom, até aqui somente uma explicação teológica de uma realidade que nós precisamos agora viver na quaresma, né? E o que é que a Igreja nos propõe na quaresma? São as 3 obras quaresmais. As 3 obras quaresmais, nós vamos ver no Evangelho que é proclamado na quarta-feira de cinza, são as obras que estão no Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. A esmola, não é? Jesus diz, quando deres esmola, não mandes tocar trombeta diante de ti. Muito bem, essa é a esmola. O jejum, né? Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas, né? E, além disto, nós temos a oração, né? Quando orardes, não sejais como os hipócritas. Então, a esmola, a oração, o jejum. Essas 3 realidades, elas estão intimamente ligadas, porém, àquilo que nós queremos matar dentro de nós, queremos mortificar. Por quê? Porque, veja, o princípio espiritual, é importante que você entenda isso, é que nós precisamos nos abrir para a ação divina, para a ação da graça. Tudo que se move é movido por alguma coisa. Nós que estamos no pecado, quem está no pecado, está sendo movido. E o que é que nos move? Bom, nós precisamos desligar esse motor. É a missão da quaresma, para nos abrir para um motor divino, para que Deus haja em nós. São João, né, coloca isso de forma bastante clara na sua primeira carta. Primeira carta de São João, ele diz assim, capítulo 2, versículo 16. Ele diz, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Né? Então, o que é que a Igreja quer com a quaresma? A Igreja quer, na realidade, me entenda bem, não tanto que nós deixemos de ser pecadores, porque isso aí a Igreja, claro, ela quer o tempo todo. Mas mais ainda, ela quer que nós deixemos de ser mundanos. Por quê? Porque na vida espiritual, entre uma pessoa que é um pecador, que está fora, né, do estado de graça, ele está longe de Deus, e um santo, existe uma coisa no meio, que é um negócio estranho, essa coisa no meio entre o pecador e o santo, que somos nós.
Nós que somos cristãos, que podemos estar em estado de graça, mas que somos mundanos. Não é? São João diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Então, vamos um pouco então prestar atenção como é que a gente deve agir na Quaresma. Veja, nós devemos mortificar a concupiscência da carne. Como? A penitência. Entre todas as penitências, né, aquela que se destaca, o jejum, que nós vimos no Evangelho. A concupiscência dos olhos é combatida com a esmola, né, com o desprendimento dos bens materiais. E a soberba da vida, que é combatida com a oração. Então a Quaresma é essa pedagogia divina que Deus inspirou a sua igreja desde os primeiros séculos, não é uma coisa nova. Então desde os primeiros séculos da igreja, os cristãos em preparação para a Páscoa fazem penitência, se penitenciam para purificar o seu coração, para renovar a sua vida espiritual, para caminhar mais decididamente para a santidade. Porém, os caminhos que a igreja nos oferece nesta graça de conversão, neste tempo de Quaresma, não é somente a penitência, o sacrifício, o caminho da penitência e o caminho do sacrifício. Na verdade, são 3 os pilares da Quaresma, que são a oração, a penitência e a esmola ou caridade. Faça muita atenção a isso, preste bem atenção. Não é somente o sacrifício, a penitência que eu vou fazer na Quaresma, mas são esses 3 caminhos, e esses 3 caminhos são essenciais para a gente caminhar nesta via de conversão. Então hoje eu queria dar umas dicas muito especiais para você fazer os seus propósitos de Quaresma, que são essencialmente propósitos de oração, propósitos de sacrifício e propósitos de caridade. Não foque somente na penitência, não foque somente nos sacrifícios. São 3 as vias e essas 3 são necessárias e uma leva a outra, como eu vou explicar aqui. Então a primeira delas é a via da oração. Você deve colocar em primeiro lugar na sua lista os propósitos de oração. Por quê? Porque nosso Senhor disse no Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Não é possível ser salvo, não é possível receber a graça de Deus sem a oração. A oração, como diz Santo Afonso, é o meio ordinário para recebermos a graça de Deus. Todos os santos falam isso. Santo Afonso fala muito sobre a oração. Então, através da oração, eu recebo a graça de Deus para a minha conversão. Eu não posso pensar que eu vou me converter, que eu vou mudar de vida porque eu vou tirar o café da minha vida ou porque eu vou deixar de comer carne. Não é assim. Este esforço é o segundo passo, mas o primeiro passo é você fazer propósitos de oração. Depois que você fizer os seus propósitos de oração, nós vamos já falar um pouquinho mais sobre isso, é preciso que agora você, digamos, faça a sua parte, você manifeste através da penitência, através do sacrifício, o seu esforço para, unido com a graça de Deus, com a força que vem de Deus, você trabalhar a sua conversão. Então, pelo sacrifício, você manifesta a sua decisão. E é aqui que está um ponto muito importante da nossa vida espiritual. Nós não nos decidimos. Essa imaturidade, que é quase uma praga difundida na nossa sociedade de hoje, ela atinge fortemente a vida espiritual também. Os imaturos espirituais não se decidem por Deus, não se decidem pela vocação, por exemplo, não se decidem pela santidade. Então o sacrifício vai fortalecer a nossa alma, fortalecer a nossa vontade. Então este é o segundo ponto muito importante. O sacrifício, a penitência, a renúncia, a mortificação. Nós vamos falar daqui a pouco sobre como você vai fazer esta lista de propósitos. O terceiro pilar da Quaresma, indispensável, que muita gente esquece, é a caridade. Por que a caridade? Porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Veja bem,
todo pecado, ele é um desamor, uma falta de amor. Falta de amor a Deus e falta de amor ao próximo. O pecado, ele é uma falta de caridade para com Deus. E quando eu me decido a fazer a caridade, eu estou fazendo o caminho inverso do pecado. Eu estou fazendo o caminho de volta para o amor, porque o amor é Deus, vai dizer São João na sua primeira carta. Então os propósitos de caridade são os propósitos para restaurar aquilo que o pecado quebrou em mim. Então quando eu exerço a caridade, eu estou curando, costurando, restaurando aquelas feridas que o pecado deixou em mim. Eu estou fazendo um homem novo pela graça de Deus. Então preste atenção, os propósitos de Quaresma devem ser propósitos de oração, penitência ou mortificação, que significa morrer para mim mesmo, morrer para a minha vontade, mortificar-se, é matar o meu egoísmo, a minha vontade, e caridade. Ou seja, amar a Deus e amar o próximo. Ou melhor dizendo, amar a Deus através do próximo. Porque Nosso Senhor disse, tudo que fizeres a um destes pequeninos, em meu nome, por causa de mim, não ficará sem a minha recompensa. Então, como colocar em prática esses propósitos? Na prática, o que é que você deve fazer? Se você não fez ainda, ou se você ainda pretende aprofundar estes propósitos. Primeiro, coloque-se em oração, peça o Espírito Santo, num momentinho de silêncio, não precisa você fazer um retiro espiritual. Se tranca no seu quarto, vai para diante do Santíssimo, se você puder, melhor ainda. Fica um pouquinho em silêncio, pega a Bíblia, pega um livro espiritual, especialmente pega também um caderno, uma caneta e anota aquilo que você percebe como necessidade para a sua conversão. Na prática, qual é o momento que eu devo rezar? O que é que eu posso fazer a mais na Quaresma, além das minhas obrigações, as obrigações do meu estado de vida? Será que eu preciso ser mais fiel a Nossa Senhora? Será que eu tenho falhado muito na oração do terço? Será que eu preciso meditar? Então eu vou escolher um bom livro, vou escolher um livro para meditar, para ler, um livro espiritual. Vou ver quais são as coisas que me atrapalham da vida de oração. Às vezes, o que me atrapalha da vida de oração é o meu ritmo do meu dia a dia. A hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, o excesso das redes sociais. Então, eu vou pensar bem diante de Deus. O que é que eu preciso tirar da minha vida para sobrar tempo para a oração? Entendeu? Eu preciso analisar e fazer este propósito. Senhor, a partir de agora, nesta Quaresma, eu vou acordar meia hora mais cedo. Um exemplo, eu vou sair das redes sociais, eu vou desligar o celular, vou ligar somente de tal hora a tal hora. É um exemplo para que você se dedique à oração. Se você não renunciar a alguma coisa da sua vida, meu irmão, você não vai achar tempo para a oração. Aí é uma questão de prioridade. Lembrando que você só pode receber a graça de Deus se você rezar. Mesmo você que comunga, que confessa, recebe a graça dos sacramentos, essas graças, elas precisam cair num terreno fértil. Às vezes a gente se confessa de 2 em 2 dias, toda semana se precisa, mas a gente não reza para evitar a tentação. Aí a semente da graça de Deus, que tem poder de frutificar, cai no meu coração, mas cai entre os espinhos, no pedregulho ou na beira do caminho. O demônio vem, rouba, começa a crescer, mas não tem raiz, ou então os espinhos vêm e a sufocam. Então, por isso, a oração ela é essencial, mesmo recebendo os sacramentos. Se você não rezar, você não progride na graça de Deus, você não obtém a força que o sacramento lhe dá. Então, os primeiros propósitos que você deve colocar na sua lista, no seu caderninho, na sua folhinha que você vai guardar lá dentro da Bíblia ou lá dentro do seu livro espiritual, são os propósitos de oração. O que é que eu vou tirar da minha vida para colocar a oração no lugar? Segunda lista de propósitos são os propósitos de sacrifício e mortificação. Agora, atenção, os propósitos de sacrifício e mortificação devem ser remédio para o pecado. Devem ser uma forma de você subjugar o seu corpo, o seu vício, a sua vontade, para que você possa vencer o pecado.
Vamos dar aqui um exemplo da castidade. A castidade é uma virtude linda e, ao mesmo tempo, uma virtude difícil de ser vivida pelas grandes tentações que você pode ter a respeito da castidade. Então, o que é que te leva a pecar contra a castidade? Concretamente na tua vida, é um relacionamento, é uma amizade, é talvez o tempo que você passa na internet, a hora que você acessa a internet, os programas que você assiste na TV, se é que você ainda assiste, né? Então, é isso que você tem que renunciar. Então, renunciar a coisas concretas que podem lhe fortalecer para você não cair de novo naquele pecado. E por fim, o terceiro e último ponto é a caridade. Não se esqueça da caridade. E aqui eu vou dar uma dica muito simples. Exerça a caridade do seu estado de vida, da sua profissão. Por exemplo, você é uma mãe, uma dona de casa, então exerça com mais amor a sua função belíssima de mãe, de dona de casa, de cuidar bem dos seus filhos, de tratar bem o seu esposo. Às vezes a gente quer fazer caridade com o pessoal lá do asilo, do outro bairro, mas não faz caridade com quem está dentro de casa, né? Então procurar servir melhor quem está dentro de casa. Se você, por exemplo, é um advogado, você é um médico, você é um professor, exerça a caridade com seus alunos, exerça a caridade com seus pacientes, exerça a caridade com seus clientes, com as pessoas que vêm no seu comércio, né? Seja caridoso, caridoso com aquelas pessoas mais pobres, trate bem o doente quando ele for pobre, trate bem o cliente quando ele for pobre, principalmente quando ele for necessitado, tenha paciência. Então exerça a caridade na sua profissão, no seu estado de vida. Claro que isso não exclui você fazer uma visita ao enfermo, você ir num asilo, você ir num abrigo, você ir num hospital. Isso não exclui. Talvez seja importante você fazer uma coisa diferente. Você já visitou um hospital? Você, por acaso, já foi a alguma casa de recuperação, né, de crianças pobres, de crianças abandonadas? Você já foi lá levar uma oferta para estas pessoas, ver qual é a necessidade? Às vezes são coisas tão simples, você tem na sua casa um monte de roupa que você não usa mais, um monte de brinquedo que não serve mais para nada, e tem tanta criança precisando, não é? Então, aproveita a quaresma, faz uma revisão lá da tua casa, e faz um despojamento sério mesmo, eu não preciso disso, e leva para os pobres. Então, a caridade faz parte da quaresma, não se esqueça. Então você vai anotar lá no seu caderninho a lista dos propósitos que você quer fazer com a graça de Deus, propósitos de oração, propósitos de mortificação. Então, qual é a mortificação que eu vou fazer para vencer o meu pecado? E aqui, deixe que o Espírito Santo te inspire. E os propósitos de caridade. Uma última dica antes de acabar esse vídeo para as famílias. Faça da sua casa um clima de quaresma. Combine, você marido e mulher, combine. Preste atenção que quem tem que combinar isso é o marido e a mulher, né? Vocês é quem manda nos filhos, os filhos não mandam, tá? Só lembrando. Então, vocês combinem como devem fazer da sua casa um ambiente de quaresma. Decidam sacrifícios comunitários. Por exemplo, eu tinha um professor que ele dizia que na quaresma, na casa dele não se comia manteiga. É uma coisa boba, mas aquilo dava um sinal, dava um sentido de quaresma para aquela família. Né? Tem família que decide, na quaresma a gente não come fora, a gente não come pizza, a gente não sai para passear, a gente vai ficar em casa, a gente não vai assistir TV, a gente vai apenas assistir filmes religiosos, dando um exemplo até daquelas coisas que são lícitas. Cada família decida qual é o propósito, qual é o ambiente quaresmal que você vai fazer na sua casa. Claro, pode acrescentar um crucifixo, um pano roxo, um altarzinho quaresmal, né? Uma oração que vocês podem fazer em comum, uma caridade que vocês podem fazer em comum. Lembram dos 3 pilares? Então vocês podem decidir fazer uma oração juntos, uma penitência todos juntos, e uma caridade todos juntos, né? Um gesto de amor aos pobres todos juntos. Oi, amiguinhos, se inscreva no canal, dá um joinha e aperte no sininho.